Deus abençoe. O maior desafio na vida cristã, eu sempre vou dizer para você, é aprender a confiar no Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala. Quantas vezes durante o dia vem batalhas, vem lutas, somente para fazer você se abalar? Quantas vezes vem pessoas para tentar desestruturar você? Pessoas usadas pelo inimigo. Quanto mais você confia em Deus, o inimigo conhece aqueles que confiam em Deus. Daniel, quanto mais orava, mais o Satanás levantava pessoas para tentar parar Daniel e fazer com que Daniel não orasse. Daniel não fazia o mal a ninguém. Daniel não falava de ninguém. Só o que Daniel fazia era 3 vezes ao dia ir para a janela, para o lado de Jerusalém, dobrar o joelho e dizer: Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Deus de Jerusalém, Deus de Israel, de Isaac e de Jacó, ouve as nossas orações aqui nessa terra longínqua, estranha. Ouve as nossas orações. Por 3 vezes ao dia Daniel orava. E quanto mais Daniel orava, mais ele se incomodava. Eu vi um pai de santo dizer que enquanto uma casa tiver oração, louvor e presença de Deus, o diabo fica lá na outra calçada. O pai de santo falando. Mas quando você liga uma televisão em filme de terror, liga uma música dentro de casa, ele disse: não sabe você, mas tem música que você ouve que só dá vontade de... São músicas consagradas. É ou não é? Por exemplo, uma sofrência, um Bruno e Marrone. Entenda. E ele dizia assim, ó: enquanto você estiver com louvor, pregação e oração dentro de casa, ele fica na outra calçada. Mas se existir só briga dentro de casa, confusão, contenda, música do mundo, o diabo está ali, ó, juntinho, aprontando tudo que ele quer. Ninguém vê, mas a desgraça está reinando naquela casa. O que eu quero dizer aqui nesta noite, que não é fácil de você simplesmente se manter na presença de Deus, mas você precisa ser crente. Você precisa lutar todos os dias. Você não pode ser fraco com os outros. Você não pode ser fraco nessa caminhada. Você tem que ter uma postura de guerreiro, de valentes. A palavra do Senhor diz que o pai de Gideão se desvia. O pai de Gideão, quando vê ali os filisteus acabando com tudo, ele não acredita mais que Deus existe. E levanta agora uma estátua. O pai de Gideão, ele foi criado, mas quem continuava acreditando em Deus, ele estava malhando trigo no lagar e não parava de orar e dizer: Deus, cadê o Senhor que abriu o mar vermelho, que deu vitória a Josué? Cadê o Senhor que cuida do povo no deserto? Ainda tinha uma pessoa que clamava no meio daquela casa. Tinha uma pessoa que orava no meio daquela casa. Tinha uma pessoa que era destemida, valente. Uma pessoa que não se rendia, não se dobrava a Deus, simplesmente Deus pagãos. Simplesmente tinha pessoa que não se dobrava a simplesmente adorações diferentes, a não ser o Deus Altíssimo. Me faz lembrar quando Ruth decide junto com Noemi, e ela entende que mesmo em meio a tanta
desgraça na vida de Noemi, perdeu o marido, perdeu os filhos, mas ela vê aquela mulher guerreira que não deixa de orar. Ela vê aquela mulher guerreira que senta na mesa e ainda agradece pelo alimento. Ela vê aquela mulher guerreira que simplesmente ainda acorda 5 horas da manhã, dobra o joelho, agradece pelo dia, vai dormir à noite e agradece também. E ela começa a tentar entender e dizer: que mulher forte é essa? A mulher não é forte, é o Deus que está dentro dela que deixa ela forte dessa maneira. As lutas vêm, a batalha vem, o vento sopra, o barco balança, mas Deus é quem sustenta o barco para não virar. E Deus está dizendo: sou eu que estou nesse barco, por isso que ainda está de pé. Está balançando, o vento está soprando, mas ainda sou eu, o Senhor, que estou nesse barquinho, simplesmente sustentando e dizendo: não, pode se desviar 2 ou 3, mas ainda eu sustento os remanescentes. Eu sustento quem conhece minha presença. Mesmo fraco, ainda desce pela madrugada. Mesmo triste, mesmo vendo tanta coisa errada, mas ainda está ali lutando e dizendo: o meu Redentor vive, e eu sei que Ele vai se levantar em favor desta casa e desta família. É disso que você precisa entender. A luta pode ser grande, mas o meu Deus ainda é maior. O meu Deus ainda é maior do que essas batalhas, do que essas lutas. Porque quando os discípulos olham e vê ali tão somente o vento balançando, e ele diz: Senhor, não se importa. Ele disse: me importo sim. Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Sabe o que é que está faltando? O que está faltando muitas vezes é você clamar, porque Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim e responder-te-ei. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes que não sabe. Sabe o que é que diz a palavra do Senhor? No capítulo 15, quando o Senhor fala com Abraão, e diz assim: depois dos acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão, e será sobre ti de modo tão grande que tu nem entende. E ele responde: Abraão, Senhor, respondeu Abraão: Senhor. E Deus deixa Abraão falar: Deus, que me haverá de dar? Se continuo sem filho, meu herdeiro ainda é o Damascena, Eliezer. Disse mais: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Quer dizer, o meu funcionário será o meu herdeiro, Senhor. Do que adianta ter tanta coisa, mas não ter um filho do meu ventre, da minha geração, do meu sangue? Do que adianta tanta coisa, ser abençoado, mas não ter um herdeiro? O herdeiro é estranho, é alguém que nasceu na minha casa, é o único herdeiro que eu tenho. Mas ele vai dizer assim, diz a palavra do Senhor: respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, Abraão, porque os planos é do homem, mas é Deus que dá o desígnio de todas as coisas ainda. Você pensou de uma maneira, mas Deus está dizendo: o amanhã pertence a mim. Você pensou que ia ficar do mesmo jeito, mas as águas vão passar sobre o rio, a roda vai girar, e pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer, porque hoje está de um jeito, o forte está forte, mas amanhã eu vou tornar o fraco forte e o forte fraco. Eu vou mudar a situação, eu vou mudar o cenário da coisa. Os que esperam no Senhor não estão entendendo. Deus está dizendo que está trabalhando a teu favor. Deus está dizendo que o que espera no Senhor, Ele trabalha por você. A palavra do Senhor diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
O Salmo 37 diz assim: ama a Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você não está entendendo? Tudo que você precisa entender é que se alguém se desviou, você não precisa simplesmente ir no mesmo caminho. Você não precisa simplesmente aderir simplesmente à vontade daquele que está se desviando. Mas tudo que você precisa é ter tranquilidade. Porque em meio à confusão, tudo que você precisa é ter equilíbrio. Em meio à tormenta, em meio ao vento, tudo que você precisa é ter calma. Nada vai piorar do que já está, não. Nada vai piorar. Em quem você tem esperado? E sabe o que é que o Senhor diz assim, ó? Aí respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele tu irás gerar. Então conduziu até aqui, até fora. Aliás, o Senhor conduziu Abraão até fora da tenda. É Deus dizendo: Abraão, sai fora da tenda, que eu quero conversar contigo. Sai para fora. Abraão sai para fora e ele diz assim: olha para o céu, Abraão. Tenta contar as estrelas do céu. Sabe qual é o maior problema? É simplesmente você ouvir quem não é para ouvir. É simplesmente você estar acomodado em um lugar e Deus está dizendo: sai desse lugar para tu ver o que eu tenho para a tua vida. Sai desse ambiente que está te matando, porque tu está dentro da tenda, mas a tenda está te oprimindo. A tenda só tem confusão. O ambiente que tu está só tem problema. Mas sai da tenda para tu ver o que é que eu vou te mostrar. Sai desta rodinha para tu ver o que eu tenho contigo. Sai desse conversadeiro. Sai desse ambiente para tu ver o que eu tenho para a tua vida. E entenda que quando Abraão sai para fora, Deus diz assim: olha para o céu. Tenta contar as estrelas. E diz a palavra do Senhor que Abraão, diz assim: o herdeiro não será esse, mas podes tu contar, será assim a tua descendência. E diz a palavra do Senhor que ele o quê? Acreditou. O maior problema é você vir para a igreja, ouve Deus falar contigo, mas não sustenta a palavra que Deus falou contigo. É você vir para a igreja e não agarrar aquela palavra e entender que melhor do que o dinheiro, melhor do que a promessa de homem, melhor do que as promessas que fizeram ao teu favor, é a promessa que Deus fez no altar, no teu coração, e confirmou e selou. Sabe por quê? Porque passa céus e passa terra, mas o que Deus prometeu não há de passar. O homem te promete uma coisa hoje, amanhã ele pode até tomar. Promete hoje, mas deu errado, ele diz: ei, infelizmente não dá. Mas quando Deus promete, não depende de governo, não depende da bolsa financeira, não depende se deu errado ou se deu certo. Porque José, ele é exatamente aquele que diz assim: ó, Deus me fez uma promessa, Deus me deu um sonho. Vocês me venderam, vocês me escorraçaram, vocês simplesmente me abandonaram, mas tudo o que vocês fizeram contra mim, Deus reverteu em uma grande bênção sobre a minha vida. Por quê? Porque quando Deus promete, pode se levantar contra você, mas até o que é para dar errado, Deus, ele está transformando em uma grande bênção. Deus está mudando a situação. Por quê? Porque José está dizendo: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em uma grande bênção sobre a minha vida. Por quê? Porque quem tem promessa, até o que era para dar errado, vai dar certo. Pode se levantar da direita e da esquerda, mas quem tem promessa, até o que era para dar errado, vai dar certo. Porque quem prometeu não foi homem, quem prometeu foi o Senhor.
Deus prometeu. O maior problema é você ouvir a palavra de Deus e simplesmente achar que a palavra ela não tem poder. É simplesmente você achar que a palavra ela não tem o poder de mudar a tua história, a tua sentença, de escrever algo novo sobre a sua vida. Entenda que Gênesis vai dizer assim, que nada havia sobre a terra era sem forma e vazia, mas através de quê? Através da palavra, tudo se fez. O problema é que tem gente que está esperando, sabe, se materializar. Tem gente que está esperando a Mega Sena. Tem gente que está esperando o que o homem prometeu. Tem gente que está esperando concluir o concurso. Tem gente que está esperando dar certo o currículo que colocou. Mas quem espera em Deus não espera pelo currículo, não espera pela promessa, não está esperando simplesmente pela promessa que o homem fez, pelo concurso ser chamado. Não. Quem está debaixo da promessa está debaixo de uma palavra. A palavra não é de homem, mas a palavra quem fez foi o Senhor. O Senhor chega para Josué e diz: Josué, por que choras? Levanta a tua cabeça, porque como eu fui com Moisés, eu serei com Deus. Deu a palavra dele. Você está debaixo da tua confiança na força do braço? Ou está debaixo da palavra de Deus? Chegou o momento de você fugir de confusões e de problemas, porque você tem promessa, rapaz. O momento de você se afastar de pessoas que não entendem o que é promessa e não respeitam o que é promessa. Chegou o momento de você se afastar de pessoas que não sabem o que é ser espiritual. Chegou o momento de você se afastar de pessoas que não sabem o que é honrar a Deus. Chega na igreja e muitas vezes não presta nem atenção no que está falando. Há uma palavra de Deus e um direcionamento de Deus saindo aqui nesta noite para alguém. E só vai receber quem está pronto para receber. Eu sei que você tem muitos planos para a sua vida, mas tudo o que você precisa nesta noite é confiar em quem fez a promessa sobre a tua vida. Eu sei que você está preocupado com o amanhã, mas o amanhã pertence a Deus. Eu sei que você está dizendo: como é que vai ser? Não te preocupes. Você está igual a Abraão e dizendo: será que a minha herança vai ficar para o herdeiro? E Deus está dizendo: teus planos, teus projetos são uns, mas meus projetos e meus planos são maiores. Eu quero dizer nesta noite, sabe o que é que Deus está dizendo para você nessa noite? Se você soubesse o que Deus tem preparado para você, você andava diferente, falava diferente, confiava diferente. Você acreditava na promessa que Deus fez com você. Você não andaria falando qualquer coisa. Você não andaria simplesmente de qualquer maneira, mas você honraria mais a Deus em todas as maneiras de viver. Porque o que Deus tem para você, Ele está esperando que você ore mais, busque mais. Porque Ele faz a promessa e diz: Abraão, não vai ser o teu herdeiro, não vai ser Eliezer, não vai ser o Damasceno, não vai ser. O teu herdeiro vai ser gerado de ti. O teu herdeiro vai ser tão somente alguém que vai ser gerado na tua casa, a tua esposa. Mas ele olha para as possibilidades e não tem possibilidades. Mas Deus quer trabalhar aonde não tem possibilidade. Deus quer mudar o cenário. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo: aqueles que não acreditavam em milagre vai ter que ver que tem alguém que crê em milagre. Porque em meio à multidão ainda tem uma mulher que acredita em milagre. Em meio à multidão ainda tem um que sobe a árvore e diz: eu quero ver o Senhor. Em meio à multidão é poucos que acreditam em milagre. E lá na tua casa, eu quero dizer para você, talvez seja somente você que acredita em milagre. E Deus vai fazer milagre. Deus vai fazer um reboliço lá.
Deus vai sacudir a figueira, vai balançar, e o fruto vai ter que chegar, vai ter que ter fruto. Sabe por quê? As tuas orações não caiu por terra. Não. Tuas orações não caiu por terra. Era o pai de Gideão adorando a imagem, e Gideão no lagar malhando trigo e fazendo a sua oração. Era Abraão trabalhando fora da sua terra e orando e dizendo: saí da minha terra porque um dia Deus falou comigo. Mas me responda uma coisa, Deus, eu não estou revoltado porque eu saí da minha terra, não estou revoltado porque eu ouvi a tua voz, mas eu só quero saber de uma coisa: eu vou ter herdeiro ou não? E Deus diz para ele: saia, tenta contar as estrelas do céu. Em outro momento Deus diz assim: tenta contar a areia da praia, conta os grãos. Ele disse: eu não consigo, Senhor. Aí Deus está dizendo: assim será a tua descendência. E Abraão fica assim, né? É loucura, não é? Aí Abraão disse: tá bom, Senhor, eu confio, porque o Senhor mandou sair da minha terra. O Senhor diz assim: te abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E até hoje o Senhor fez. Quem me abençoou foi abençoado, quem me amaldiçoou já morreu, já está na cova. Quem me amaldiçoou, e eu vi se cumprir. Mas você sabia que naquele momento, quando Abraão saía ali de perto de Deus, como ser humano, ele dizia: mas Sara é estéril, por onde é que vai vir essa criança? Mas Sara não tem condição de ter filho, por onde vai vir essa criança? Você acha que não? Por mais crente que seja, nós temos momentos que começamos a pensar e querer ensinar a Deus a trabalhar, e dizer: Deus, não é melhor o Senhor ir por aqui não? Lembra de Abraão? Ou lembra de Moisés? Quando Deus diz assim: eu vou matar esse povo, ele disse: não, Senhor, se o Senhor matar, o que é que vão pensar ao seu respeito? Então tem hora, como ser humano, a gente quer ensinar Deus a trabalhar. Mesmo nós crendo nesse Deus tão forte, mas nós fica perguntando assim: como é que Deus vai fazer? Porque é impossível. Eu tenho 3 laudos médicos dizendo que é impossível Sara ter filho. Não tem possibilidade. E para piorar o negócio, a nossa idade jamais não permite ter filho mais. Já percebeu que Deus deixa imprensar um negócio total? Deus deixa o negócio piorar ao nível mais profundo, para poder Deus chegar e fazer um milagre. Porque quando tem um crente louco, um crente doido, Deus está dizendo: vai. Ele vai, ele só obedece. Ele só obedece. E Deus está dizendo: vai mais à frente. Aí ele está dizendo: mas Deus, eu não estou aguentando mais, eu estou enferma, o negócio está difícil, não tem mais jeito. E ele está dizendo: vai, porque eu tenho uma promessa sobre ti. Eu não falei contigo, disse eu a você que serei contigo. Aonde tu pisares, eu pisarei junto. Aonde tu chegares, eu chegarei contigo. Eu disse a você, Abraão: vai. No capítulo 18, Abraão, ele simplesmente está cansado. Ele está numa idade que ele está dizendo: já trabalhei demais, eu tenho riqueza suficiente para viver o resto da vida, eu não preciso trabalhar muito, mas me falta uma coisa. A palavra do Senhor diz que no capítulo 18 ele está ali nos cavalhais de Manre, por volta de meio-dia, e ele está fazendo uma oração a Deus. Sara está dentro da tenda, mas ele está em pensamento dizendo: como vai ser o meu final? Como vai ser a minha história? Como será simplesmente a minha descendência? E eu lembro que Deus há 25 anos fez uma promessa, mas até hoje não se cumpriu. E Abraão está fazendo aquela oração. Quando Deus chega para ele
E ali tão somente Deus marca o encontro. Sabe o que é que Deus está fazendo sobre a tua vida? Deus está dizendo: eu estou testando a tua fidelidade. Eu estou testando se tu suporta o tempo. Porque quem prometeu não depende de tempo, não depende de idade, não depende de organismo, não depende de pessoa. Mas quem prometeu está dizendo: eu vou contra as possibilidades para cumprir a promessa que eu fiz sobre a tua vida. Está no capítulo 18. E ali tão somente Deus chega em forma de, figurativa de 3 anjos. O Espírito de Deus está ali. Ele diz: Abraão, tudo bem, Abraão? Abraão espiritual já começa agora a servir carneiro, faz um banquete, dá o melhor. Sabe o que é que eu vejo? Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele sabe escolher. Essa pessoa sempre vai ser a mesma pessoa, pode ter 90 anos. Essa pessoa, ela pode passar as decepções que for, pode ter as desilusões que for, mas ela vai suportar e guardar, e não vai deixar mudar o seu caráter, não vai deixar mudar a sua fé. Pode bater nela, pode machucá-la, pode xingá-la, ela não vai mudar a sua fé. Ela não vai mudar a forma de adorar a Deus. Não. Ela não vai mudar a forma de glorificar o nome do Senhor. Não. Ela não vai ter uma personalidade ruim porque machucaram. Não. Ela vai ter a mesma personalidade, porque nós temos o que nós damos o que nós temos. E o que nós temos não depende do que os outros fez comigo, não. Porque quem me trata e quem me cura todos os dias é o Senhor. E Jesus está dizendo para Nicodemos: se não nascer de novo, não tem parte com o Espírito Santo. Se não nascer de novo, não tem parte com a presença de Deus. Entenda. Quando Deus ele coloca o olho em Davi, ele sabe que Davi pode sentar na cadeira de ouro, mas Davi não vai esquecer da presença. Quando Deus escolhe a Ruth, ele sabe que tão somente Ruth vai crer até o final e dá o melhor para Ruth, dá a melhor geração para Ruth. Ei, Ruth, eu te livrei de algo, mas eu estou te dando algo melhor. Eu estou te dando coisas maiores. Quando Deus escolhe Abraão, pode vir a luta, a batalha, pode vir as adversidades, pode vir os enfrentamentos, as guerras. Abraão nunca vai mudar. No momento em que chega para Abraão e diz: chegou o momento de dividir as coisas com Ló. Abraão diz: não tem problema, chega cá, Ló, escolhe o melhor que tu quer. Escolhe para onde tu quer ir, porque para mim não tem diferença. Porque eu não dependo de coisas, mas eu dependo de Deus. Se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque quem anda com Deus não depende de lugar. Não depende de lugar, porque Deus já preparou o melhor lugar para você. Deus já preparou a bênção para você. Fica tranquilo, nenhum homem vai fazer com que as coisas que Deus preparou para você impeça de chegar em tuas mãos, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Fica de pé toda a igreja. Você crê nessa noite? Deus falou comigo madrugada passada, eu orando, eu disse: Deus, eu tenho uns compromissos e preciso saber se o Senhor está nesse negócio. Deus, eu preciso entender se o Senhor vai estar comigo nos compromissos que eu tenho, Senhor. Se eu faço ou se eu não faço, se eu vou ou se não vou. Na madrugada Deus falou comigo e disse: descansa, meu filho, porque eu estou nesse negócio. Sabe o que é Deus pegar meu coração e dizer assim: ó, tua preocupação está sobre as minhas mãos, e nada consegue arrancar o equilíbrio que Deus te deu.
aquela calmaria, aquela fé que você não sabe como foi que veio, mas está dentro de você. E Deus dizendo: estou trabalhando, descansa teu coração. E a pessoa liga para mim, eu não ligo para a pessoa, mas a pessoa liga para mim e diz assim: ó, eu vou atrás de outro negócio ali, talvez não vai dar certo o nosso negócio não. E Deus diz assim: descansa teu coração, filho, vai trabalhar, que Ele vai vir atrás. E ele foi, por volta de 11 horas, quando foi 3 horas da tarde, eu nem lembrava mais, o telefone toca e diz: aqui deu errado, amanhã de manhã eu vou chegar aí. Eu já vivi muitos milagres. Quem está no controle de tudo ainda manda sobre tudo. Aí ele fala comigo e diz assim: eu disse: o senhor trabalha com o quê? Ele diz assim: aqui na Paraíba eu sou o vice do pastor aqui das assembleias. Eu digo: o senhor já viu aquele livro de pastor para pastor? Aí ele disse: sim, Hernando Dias Lopes, né? Acho que é esse livro, né? Ele disse: então o que nós estamos fazendo de pastor para pastor, porque também eu sou pastor. Ele disse: eu conheci pela voz, eu não quis falar. Quando Deus, Ele entra no negócio, até o que era para dar errado vai ter que dar certo. Descansa teu coração nessa noite. Eu não sei se você está debaixo da promessa do homem ou da promessa de Deus, mas eu prefiro ficar debaixo da promessa de Deus, porque o que Ele prometeu vai cumprir-se. Deus não te trouxe aqui nessa noite para você simplesmente assistir mais um culto, mas Ele te trouxe aqui nessa noite para selar a tua vida e para andar debaixo de promessa de Deus, não de homem. O homem falha, mas Deus cumpre a sua promessa. O homem só faz aquilo que Deus ordena, rapaz. E se o homem não obedecer, ele desce. Se o homem não obedecer, ele tira do seu caminho. Você crê nessa noite? Então o Senhor nessa noite, Ele te trouxe aqui para selar um pacto, uma aliança contigo nesta noite, e dizendo para você nessa noite: meu filho, não temas. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Você crê nessa noite? Louva o nome do Senhor, Fernando.